Olá pessoal, vamos começar aí mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como emitir uma nota fiscal no sistema SAP, tá? Então existem aí duas opções de você emitir as notas fiscais, as mais comuns, né? As mais utilizadas aí que eu vejo nas empresas, que são a nota fiscal Writer através da transação J1B1N e a nota fiscal que é emitida através de um pedido, né? Um pedido de venda. Nesse caso aí, quem costuma fazer geralmente é o setor de vendas de uma empresa, né? O faturista, ele vai lá e emite, ele faz o pedido e consequentemente aí vai emitir a nota fiscal. No nosso caso aqui eu vou estar mostrando para vocês como faz uma nota fiscal writer, onde você coloca as informações manualmente no SAP, tá? Então aqui na transação J1B1N, você pode digitar ela aqui também, tá? Vou digitar aqui, ó, J1B1N, dá um Enter, ele vai acessar, essa é a telinha inicial aqui. Você vai selecionar a categoria da nota fiscal, que nada mais é que um código cadastrado no SAP, onde ele discrimina ali qual tipo de operação, se ele é uma entrada, uma saída, um cancelamento, uma devolução. Então aqui você vai ter várias opções, né? E tudo depende aí da forma como foi implantado, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar uma nota fiscal de saída, vou demonstrar uma nota de saída. Então eu vou utilizar aqui uma categoria de saída, pode ser essa daqui, ó. E aqui você vai colocar a empresa, tá? Dependendo aí da sua empresa, você pode ter mais de uma empresa. E a filial também pode ter mais de uma filial. No meu caso aqui, eu vou colocar um exemplo, né? Aqui, se fosse uma nota de entrada, seria um fornecedor aqui, mas eu vou fazer uma nota fiscal de saída, tá? Tem outras opções aqui, mas a mais utilizada nas empresas, para aquelas empresas aí, é, comerciantes, até prestadores de serviços, utilizam aqui emissão da ordem, tá? Aqui você vai colocar o código do cliente. Você tem a opção de abrir o match code e tentar localizar o código do cliente se você não souber. Aqui tem alguns termos de pesquisa, alguns filtros. Esse seria para fornecedor e esse para cliente, certo? Então você pode selecionar por aqui, procurar ele por aqui, tá? Fica uma dica aí também, você pode, quando você não sabe a palavra por inteiro, você pode usar aqui o asterisco, colocar aqui uma um, metade do nome ou parte dele para poder localizar o cadastro, tá? Se você não souber. No meu caso aqui, eu vou utilizar um cadastro aqui que eu tenho no meu sistema. Vou dar um Enter, tá? Não sei se eu esqueci de falar aqui, ó, tem essa entrada de valores. Geralmente ele já vem preenchido, tá? Você vai deixar preenchido, dá um Enter aqui, ele vai abrir essa telinha aqui para você começar a fazer o lançamento manual da sua nota fiscal, certo? Então aqui em tipo de item da nota fiscal, você vai ter também a possibilidade de abrir o match code e localizar aqui o que tipo de item é, se ele é um item normal, um item de transferência, remessa de amostra, enfim, tem várias possibilidades aqui. Eu vou colocar o número 1, que é o item normal. Essas duas colunas aqui não são muito utilizadas, tá? Essa daqui ele não vai calcular aqui alguns valores estáticos, né? E nessa daqui ele não, ele vai ter ISS sem ICMS e IPI, se você marcar aqui, tá? Mas geralmente as empresas não utilizam esses parâmetros aqui, tá?
Então aqui eu vou colocar o código do material que eu tenho cadastrado no meu sistema que eu vou fazer a venda, né? Nesse campo também não vou colocar nada. Aqui no centro ele é um campo que geralmente é obrigatório nas empresas, tá? Ele vai ter um centro ali cadastrado para o produto, para esse material, né? Então, se ele não tiver ali cadastrado nesse centro, você não vai conseguir emitir essa nota, tá? Bom, tipo de avaliação também geralmente não preenchemos. Aqui em grupo de mercadorias, opa, deixa eu voltar aqui. Um grupo de mercadorias também vai depender aí dos parâmetros da sua empresa, tá? Eu vou utilizar esse grupo de mercadorias aqui. A quantidade, você vai colocar a quantidade aqui que você está fazendo, né? A unidade, se ele é peça, se ele é unidade, quilo, caixa, tudo isso você preenche aqui. Se ele tiver algum lote também, se ele for uma mercadoria controlada aí por lote, como medicamentos, outros produtos aí que por legislação obrigam a empresa a ter um controle por lote. Nesse campo aqui, ó, documento de origem, o documento original, você vai preencher esses 3 campos aqui se referem ao, por exemplo, se for uma nota de devolução, essa daqui você preenche com os dados da nota fiscal original, tá? Aqui em tipo de referência também nós não preenchemos, tá? É um campo que não é utilizado, você pode deixar em branco. O preço é opcional também, você coloca que geralmente você tem que preencher esse campo aqui com o valor que é o preço praticado aí pela sua empresa, né? Aqui se tem redução ou não, se ele valores de frete, seguro e despesas você pode colocar nesses campos aqui, tá? Mas geralmente, em vez de eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes na linha, tá? Em qualquer parte da linha. Às vezes aparece aqui, ó, vai aparecer talvez uma mensagem vermelha ou uma mensagem laranja, amarela. Nesse caso é só um alerta, tá? Ele está avisando que os dados do material são determinados. Se eu der um enter aqui, ele vai abrir para mim preencher essas informações que são muito importantes e aí são informações chaves aí para mim poder emitir minha nota sem erro, para que ela seja autorizada pelo Cefaz, tá? Bom, então aqui, ó, nesse caso aqui, o que eu vou preencher aqui? Geralmente as empresas, os campos que você precisa preencher é o CFOP, tá? Para quem não sabe, é o Código Fiscal de Operações. Então ele vai determinar aí o tipo de operação, se ele é uma operação de venda, uma operação sujeita a substituição tributária, se é uma devolução, se é uma nota fiscal de transferência, uma amostra, um brinde. Então tudo isso você só consegue, você vai utilizar o CFOP aí determinado para o tipo de operação que você está fazendo. Eu vou, então, existem aí os três tipos de CFOP para entrada, né? Começando aí com 1, 2 e 3, que são o 1 significa que é uma operação interna, uma entrada de operação interna dentro do estado. O 2 significa que é uma operação interestadual, uma operação de entrada interestadual. E o 3 significa que é uma importação que veio do exterior, né? Então, o CFOP aí ele é constituído por 4 dígitos e os primeiros dígitos indicam a região, né? E a direção da nota fiscal, se ela é uma entrada ou se ela é uma saída. 1, 2 e 3 é entrada, 5, 6 e 7 é saída. Então, 5 significa que é uma venda interna dentro do estado, o 6, uma venda interestadual para fora do estado, né? E o 7, uma
exportação, uma venda para fora do país. Nesse caso, eu estou fazendo uma venda. No caso de venda, eu vou fazer aqui uma venda mais comum que existem aí, né? A mais comum utilizada pelas empresas é o 5102, que é uma compra para revenda, tá? Aqui ele tem esse AA aqui do lado, tem como você abrir e visualizar a lista dos CFOPs aqui, clicando nesse Match Code. Então, aqui a gente começa com CFOPs de entradas, tá vendo? Tem a descrição de cada CFOP aqui. E lá para baixo tem as saídas, tá? Ó, tá vendo? Aqui tem o 3, que são as importações. O 5 já são as saídas, tá vendo? Começou com 5 aqui, é saída. Começou com 1, 2 e 3 entradas. 5, 6 e 7 saídas. Beleza? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Ele tem esse AA do lado, AL, mas é só uma configuração do sistema, tá? É um tipo de tabela aí diferente que eles utilizam. Eu acho que não vem ao caso aqui explicar, mas geralmente as empresas utilizam esse AA. É o 5102. Deixa eu pegar aqui, ó, o 5102 AA, tá? Então, eu vou selecionar aqui o CFOP. Outra informação muito importante na hora de emitir uma nota fiscal é o CFOP, a tributação estar condizente com o CST. O CST são esses campos aqui, tá? Então, para quem não sabe, o CST é o Código da Situação Tributária. Ele também indica se a mercadoria é tributada, se ela é isenta, se ela tem redução de base. No caso das entradas, se ela é outras entradas, se eu não vou tomar o crédito. Enfim, ela vai indicar ali a tributação da mercadoria, tá? A situação da mercadoria. É claro que ele tem que andar ali, ó, lado a lado ali, ele tem que ser condizente com o CFOP, tá? E com a base de cálculo, a alíquota e valor tributado. Então, por exemplo, eu não posso ter um, uma nota fiscal que a mercadoria tem base de cálculo, tem alíquota e tem o valor do ICMS tributado, mas eu vou utilizar o CST 040, por exemplo, 041, que é isento, não tributado. Eu não posso fazer isso, porque eu vou estar fazendo. Primeiro que a nota fiscal ela não vai ser aprovada pelo Cefaz, ele vai ser rejeitada, tá? Porque você não está utilizando ali o CST correto para aquele tipo de operação tributada. Então, você clicando aqui ao lado, você tem diversos CSTs, né? A linguagem mais utilizada aí para consultores, profissionais da área fiscal, contábil, para esse campo aqui é o direito fiscal, que é a mesma coisa que o CST, tá? Então, esse direito fiscal aqui, eu vou utilizar aqui qualquer um, tá? Só para demonstrar aqui para vocês, eu utilizei um tributado, tá? Que condiz aqui com a minha operação. Vou utilizar aqui um direito fiscal de IPI. Para cada tributo tem ali o seu CST, tá? Então eu tenho o CST de ICMS, eu tenho o CST de IPI, o CST de PIS e COFINS. Então, nas operações aí, vou colocar aqui um CST, que é de saída, tá? Eu não posso colocar um CST de entrada e um CFOP de saída. Tem que ser condizente ali ao sentido da operação. Então, nesse caso aqui, deixa eu tentar localizar aqui algum tipo de CST para mim usar aqui numa operação. Nesse caso aqui, que não vai ter IPI, mas que é de saída, certo? Eu vou colocar aqui deixa eu ver. Eu vou colocar ele como tributado, tá? Só para demonstrar aqui para vocês que ele pode ser tributado.
e pode não ser tributado do IPI. Tudo vai depender aí da classificação fiscal aí desse produto. Você tem que conferir isso daí, tem uma tabela aí da tabela do IPI, onde você verifica lá a alíquota do IPI, tá? Só para vocês entenderem, eu fiz um outro vídeo aí da J1B Tax que explica um pouco das tabelas de exceções fiscais aí dos impostos no SAP. E então esse direito fiscal aqui, ele vai puxar lá da J1B Tax, tá? O cadastro do material, se ele tiver um parâmetro criado na J1B Tax, ele vai puxar as informações que estão parametrizadas lá. Por exemplo, a alíquota, a base que ele vai calcular, lá os parâmetros de cálculo do imposto, se ele tem imposto ou não. Então, tudo isso aí vai estar parametrizado na J1B Tax. Esse vídeo está aí disponível aí para vocês aí nesse pacote. Vamos lá. Então, coloquei aqui o direito fiscal do IPI, vou colocar aqui o direito fiscal do COFINS e do PIS. Aqui, geralmente, PIS e COFINS pode ser tributado ou não, né? Tudo vai depender aí também do material aí, do tipo de operação, se tem benefício ou não, vai depender muito aí de diversos fatores, tá? Tem também operações monofásicas de substituição tributária, a, e nesse caso aí o PIS e COFINS aí tem algumas particularidades aí, assim como o ICMS tem, que com a substituição tributária o PIS e COFINS também tem, tá? Eu vou utilizar aqui o P02, que é operação tributada. Beleza. Então, nessa aba impostos, eu preenchi tudo aqui, tá? Tudo que realmente necessita. Uma dica aqui para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui desses botãozinhos aqui, desses ícones. Como, por exemplo, esse daqui, síntese, que ele vai te levar ali para outros documentos, né, que seriam criados aí anteriormente ou até depois aí do processo de emissão. Então, pode ser que aqui nessa síntese você possa visualizar aí outros documentos amarrados a essa nota fiscal, tá? É, Aqui você tem uma visualização dos valores totais. Aqui tem informações de transporte, mas o que eu queria mesmo falar que é mais importante, né? No caso, para quem vai emitir nota, é esse ícone com um- uma exclamação aqui, ó, né? Vermelha, que significa o log de erros. Ele vai mostrar para mim o que eu tenho de errado nessa nota. Então, ó, ele está dizendo aqui para mim, se você clicar nele, né, ele diz para mim entrar com imposto para no mínimo uma partida. Então, eu tenho que colocar lá informações do imposto para pelo menos o item, né? Então, ó, aqui se você clicar duas vezes nele, ele abre aqui um pouco mais de detalhes um pouco mais de detalhes sobre o erro, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou voltar. E aqui na aba Impostos, eu vou colocar informações relativas ao imposto, tá? Nesse caso aqui, ó, como é uma nota manual, você tem ali a possibilidade de lançar manualmente aqui qual é o tipo de imposto e quais os valores dele, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui o ICMS dedutível, que é o ICM1. Algumas empresas usam o ICM0, tudo vai depender aí da sua empresa, tá? Aqui em montante, o que seria o montante? Montante é a sua base de cálculo. Então, eu vou colocar aqui uma base de R$ 1.000 e uma alíquota de 12.
Esse campo é a alíquota, tá? Que é a taxa de imposto. O valor fiscal nada mais é que o valor do ICMS. Coloquei R$ 120. Essa é a base excluída, que é o valor isento, que vai sair lá no livro, tá? E a base outras também vai sair no livro, que são valores que não foram debitados, creditados, no caso de operações de entradas, né? Nesse caso é uma operação tributada, ela teve aí uma base de R$ 1.000. É só um exemplo, tá? Na verdade aqui eu deveria utilizar aqui, eu vou colocar aqui de forma correta, eu vou colocar aqui 127,25, tá? Deixa eu fazer essa continha aqui rapidinho. Então vamos pegar aqui 127,25 vezes 12%. Deu R$ 15,27, certo? Então vou pôr aqui, ó, R$ 15,27 a 12%. Beleza? Aqui mais para frente, ele tem algumas opções aí, tudo vai depender aí da parametrização, na implantação, das permissões que o seu sistema pode ter, tá? Então, basicamente, para você emitir uma nota fiscal writer, que é uma nota fiscal manual, você vai preencher todos esses campos aí, os principais campos que eu demonstrei aí nessa videoaula, tá? Aqui, finalizando todos esses preenchimentos, tá? A única coisa que você precisa fazer é salvar ele, gravar. Você vai gravar ele aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa nota fiscal aqui para o monitor. O monitor, eu já também mostrei em uma outra videoaula. Eu vou colocar aqui na tela. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o monitor, tá? Então, o monitor é a transação J1BNFE. Através dessa transação, nós temos aí as notas fiscais que são transmitidas para o Cefaz, que são aprovadas, são reprovadas, rejeitadas, denegadas. Tudo vai depender aí das informações que você está enviando, né? Se ela tiver erros ou se tiver algum problema aí de conexão com o Cefaz, ele também pode acontecer de dar problemas. Então eu vou mostrar aqui, essa é a tela aqui do monitor, tá? A tela inicial de parâmetros para você visualizar as informações do monitor. Eu vou pegar só do dia 25/1, que é hoje, e aqui eu vou pegar só notas de saídas, ó, direção do movimento da mercadoria, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou ver qual é a direção do movimento que eu posso selecionar. Então, eu tenho um monitor para entrada, eu tenho um monitor para saída, eu tenho um monitor para devolução de saída de transferência do estoque, e eu tenho também um monitor para devolução de entrada de transferência de estoque. Isso vai depender também da sua empresa. Pode ser que ela não tenha todos esses monitores no sistema SAP dela, tá? Nesse caso, eu estou selecionando, eu quero visualizar o monitor de saídas. Eu vou selecionar aqui o 2. Ele vai pedir para mim selecionar mais um campo-chave aqui embaixo, quer ver? Ah, não, nem pediu dessa vez. Tudo bem. É que às vezes ele pede aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele pede, ele já estava preenchido aqui, ó. Ele vai pedir a informação da empresa, tá? Mas você pode usar outros filtros, tá? Se quiser colocar aqui, ó, se houve alguma alteração na nota fiscal e você quer ver quem fez a alteração naquele período, você pode colocar aqui. Pode colocar o usuário, o fornecedor, a filial, o mês, o ano, a série, se você quer que puxe somente uma série.
Então, só deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar um período um pouco maior para aparecer um pouco mais de notas. Aqui na data, tá? Você pode até colocar 100 pontos que ele traz mesmo assim, tá? Coloquei aqui o mês inteiro, tá? Então, cliquei lá no reloginho e ele vai buscar. Tá vendo a lista aí? Esse é o monitor. Então, o que que acontece quando eu emito uma nota fiscal writer? Ela vem aqui para esse monitor. O número dela, ela vai aparecer aqui numa linha, tá? E se ela tiver aqui, ó, com a bandeirinha e com o verdinho aqui, significa que ela foi aprovada, tá? Eu vou abrir uma para vocês verem aqui. Aqui na aba de dados NFE, você tem a chave dela e você tem a informação aqui, ó, em status do documento, se ele foi autorizado, se ele está com o status inicial, se ele foi rejeitado ou recusado. Então, só para explicar para vocês, status inicial, provavelmente aí a nota está errada, está com alguma informação errada, ou ela ficou presa lá no monitor porque fizeram um cancelamento antes do envio. Ela pode ficar também em primeira tela, aparece aqui escrito primeira tela, tá? Nesses casos também ela fica aí, pode acontecer quando eles fazem aí o cancelamento, quando alguém está emitindo uma nota, vai lá, viu que tem alguma informação errada, fez o cancelamento, o estorno dela no monitor, antes de ter transmitido ela para o Cefaz. Isso acontece, tá? E, e nesses casos ela é rejeitada. Ou ela fica presa no monitor, tá? É, Bom, nesse caso aqui, nós temos a situação inicial, autorizado, tá? Quando o Cefaz ele autoriza a nota fiscal, a emissão da nota fiscal eletrônica e você já vai ter ela ali no seu sistema autorizada, vai aparecer autorizado aqui, vai ter uma chave como essa, tá? Só para vocês entenderem, todos esses campos aqui, eles compõem a chave, tá? Esse número comprido, todo documento fiscal eletrônico tem uma chave. Bom, e ele pode ser rejeitado. São situações aí diversas, como por exemplo, o direito fiscal não condiz com o CFOP, ou quando ele, por exemplo, o imposto não condiz com o CFOP, com o direito fiscal, que mais? Os valores de quantidade não batem com valores totais, saídas. Bom, enfim, são diversas situações que podem rejeitar ou recusar uma nota fiscal, tá? Bom, essa é uma nota fiscal aqui que foi autorizada, tá? Eu vou voltar aqui. E esse é o monitor. Aqui, só para... Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu vou comentar novamente, que eu acho que é bastante importante. Então, quando a gente gera aqui a nota fiscal, que eu vou salvar ela aqui, o que, que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Ele vai gerar um número aqui de 9 dígitos, tá? Que é o número da sequência de notas fiscais que você tem autorização para emitir, né? Então começa do 1 até infinitamente aí a quantidade de notas que você pode emitir, mas você tem que ter uma sequência ali de numeração, que também cada numeração ali, né, segue ali a sua série, né? Você tem autorização ali para emitir nota fiscal eletrônica porque você tem ali uma série, você tem a série daquelas numerações, tá? Então, para cada série vai ter uma numeração. Então, quando você grava aqui, ele vai gerar, ele vai transmitir para o Cefaz, tá? Ele vai aparecer lá no monitor e vai gerar um número do documento aqui, tá? Conforme a sequência do documento ali que você está emitindo ali todo mês, todo dia, né? E também ele vai gerar um DocNum. DocNum é um termo bastante utilizado aí para
para consultores, profissionais que trabalham com SAP. O DOC-NUM nada mais é que um número de registro, um número de documento criado para cada nota fiscal, para cada cancelamento, para cada devolução. Então, para cada nota fiscal no SAP, seja ela uma nota fiscal de entrada ou de saída, de venda ou de serviço, ele gera um DOC-NUM. Esse DOC-NUM você pode visualizar ele aqui, tá? Então, o DOC-NUM é um número único e ele, ele vai ali fazer uma ligação com o número da nota, tá? Então, para cada nota fiscal vai ter um DOC-NUM, tá?